A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos e a todas, um excelente domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, onde nós estamos com o sumário das revistas de 2020, adultos, quarto trimestre. O título da revista a qual estamos estudando é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, lições do sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. O pastor presidente é o nosso pastor Normandinho Umburana. Pastora dirigente é a nossa pastora Socorro Umburana. Estamos estudando hoje a lição 4, cujo título é o drama de Jó. Jó, quem conhece a história, sabe que Jó foi um homem que passou por um grande sofrimento. Nesta lição, estudaremos a respeito do drama de Jó. Ele sofreu perdas terríveis, mas no final ele compreendeu que as dores contribuíram para que tivesse um conhecimento ainda maior de quem era o Todo-Poderoso. Depois de todo o sofrimento, Jó pôde declarar: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó, capítulo 42, versos 2. O sofrimento e as perdas, eles podem nos fazer nos sentir sozinhos, pensar que estamos sozinhos. Mas Deus nos diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Isso está lá em Mateus 28, 20. O sofrimento e as perdas também podem nos levar a ter medo, mas Deus nos diz que no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei e a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Quem me pode fazer a carne? Salmo 56, versos 3, 4. Então, a gente pode entender que todo sofrimento e toda perca, o Senhor não nos abandona. Ele está sempre conosco. Nós só temos que confiar nas mãos poderosas do nosso Deus, que Ele há de fazer e agir em nossas vidas. Então, esse é o tema do trimestre, qual foi citado, a revista, a lição, a qual estamos estudando. Hoje, 25 de outubro, estamos no quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema da revista do trimestre. As lições do trimestre a lição 1, que nós já vimos, o livro de Jó, a 2, quem era Jó, a 3, Jó e a realidade de Satanás, e a lição 4, que é de hoje, o drama de Jó. As outras a gente vai ver nas aulas a seguir. Leitura diária, segunda-feira, se encontra em Jó, capítulo 13 a 15. A tragédia se abateu sobre Jó, primeiro anúncio. Terça-feira, Jó, capítulo 1, versos 16. A tragédia se abateu sobre Jó, o segundo anúncio. Quarta-feira, Jó 1, 17. A tragédia se abateu sobre Jó, terceiro anúncio. Quinta-feira, Jó, capítulo 1, versos 18 e 19. A tragédia sobre a família de Jó, quarto anúncio. Sexta-feira, Jó, capítulo 1, versos 20 a 22, primeira reação de Jó diante de toda a tragédia. Sábado, Jó, capítulo 2, versos 6 a 8, Satanás e a saúde de Jó. A gente vai perceber que essa leitura diária também está aqui na leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra primeiro no livro de Jó, capítulo 1, versos 13 a 22, que nos diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram,
e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versos 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Continuando a leitura bíblica em classe no livro de Jó, capítulo 2, versos 6 a 8, que diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Aleluias! O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 2, versos 21, que nos diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No texto áureo, a gente percebe que Jó, ele entendia que tudo que ele tinha provinha de Deus, que nada era dele por mérito próprio, pelas suas forças, mas sim por uma graça de Deus, pela como é que eu posso dizer? Pelas ações de Jó perante Deus. Era um homem íntegro, um homem temente a Deus, e Deus lhe agraciava, dando tudo o que ele tinha. E ele reconheceu que tudo foi Deus que deu, e tudo Deus poderia tomar na hora que ele quisesse, mas que nunca poderia maldizer o nome do Senhor, blasfemar contra o Senhor. Ele foi bem dizer o nome do Senhor, porque como Deus deu, ele também poderia tirar a qualquer momento. E hoje nós temos que tirar para a nossa vida esta lição, que tudo que temos hoje foi Deus que nos deu. E se a gente porventura perder, nós temos que agradecer a Deus, porque tudo acontece com um propósito, como é o que aconteceu na vida de Jó. Um homem justo, íntegro, mas passou por essas aflições, por esses ventos, por essa prova, mas em momento algum Jó blasfemou. A verdade prática desta lição é que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E foi assim que Jó permaneceu, fiel ao Senhor. E olha que hoje é muito difícil alguém passar pelas coisas que Jó passou e que o nosso próprio Jesus Cristo também passou. Senhor Jesus morreu levando nossos pecados, nossas dores, tudo, nossa culpa. E ele era justo. Jó, no Antigo Testamento, foi o homem que mais sofreu. Porque num só dia ele perdeu tudo. Mas com todas as percas, ele jamais blasfemou contra o nome do Senhor. Pelo contrário, ele disse: Deus foi quem me deu. Então, se Deus me deu, ele pode me tirar. E eu só tenho que agradecer e confiar, porque foi isso que o Jó fez. Ele confiou no Senhor. O ponto central desta lição é que o sofrimento se abate sobre o justo. Então, a gente percebe, né, que Jó, desde o início do livro de Jó, foi dito que ele era um homem justo e que Deus até falou para Satanás: viste meu servo Jó? Não há um outro igual a ele na terra. E o sofrimento se abateu sobre ele. Então, não é pecado, ele não tinha pecado escondido. E muitas pessoas hoje, na igreja do Senhor, muitos passam por sofrimentos, e não é porque tenha pecado, não é porque cometeu um pecado escondido ou porque fez algo que fizesse com que ele viesse sofrer. Não. As coisas acontecem também para sermos provados. A palavra do Senhor diz que nós somos provados pelo fogo. Então nós temos que
passar pelo fogo e sermos fiéis ao Senhor, acreditando e confiando que tudo coopera para o nosso bem, como nos diz a sua palavra. Tópicos da lição, é a tragédia de natureza econômica, tem os 4 subtópicos, que nós vamos ver adiante. A tragédia, o tópico 2, a tragédia de natureza familiar, também tem os subtópicos. E o tópico de número 3, a tragédia de natureza física e psicológica. Nós iremos estudar agora, iniciando com a nossa introdução. A provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um drama, um verdadeiro drama. Por que um verdadeiro drama? Porque foi tudo de uma vez. A gente perder um bem material e depois perder a saúde ou perder um ente querido, mas em tempos diferentes a gente passa, sofre. Mas imagine, perder tudo em um único momento. Foi um drama, foi um momento de terror, um momento que houve um sofrimento tanto físico como psicológico. E Jó passou por esse verdadeiro drama. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Então, ele mergulhou num mar de calamidades. É uma coisa atrás da outra. Mal um estava terminando de contar o que aconteceu com seus bens materiais, chegava outro falando de que perdeu outros bens materiais. O quarto anúncio foi que tinha perdido seus filhos e, por fim, a sua saúde. E, em seguida, os amigos que foram para consolar Jó, terminou que estavam ali acusando Jó. Então, foi uma calamidade terrível. Então, essa lição ela vai nos servir para refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso. Esse é o objetivo dessa lição, é que a gente possa refletir qual foi a reação de Jó e como é que nós temos que reagir quando passarmos por alguma situação adversas, como um desses exemplos que Jó passou. Tópico 1. A tragédia de natureza econômica. Então, Jó ele também sofreu uma tragédia de natureza econômica quando ele perdeu seus bens. Ele era um homem mais rico, era o maior de todos. Quando a Bíblia fala ele o maior de todos, é no sentido dele ser o homem mais rico. Então, economicamente, ele sofreu uma tragédia, que é o que nós vamos ver agora no tópico 1. O subtópico 1 diz o sucesso na esfera comercial. Então, Jó, nesse tópico, a gente vai ver que as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Para isso, o primeiro tópico que nós estamos vendo agora, ele descreverá antes o sucesso de Jó na esfera comercial. Aleluia, glória a Jesus, mostrando o quanto ele era bem sucedido nessas esferas. Então, Jó era bem sucedido, ele tinha um sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versos 3. Então, o maior no sentido de ser um homem rico, próspero. Que tudo que estava às mãos de Jó multiplicava. Nunca se perdia, se acabava. Sempre rendia. Ele tinha um sucesso na esfera comercial. Jó ele se destacava no Oriente como um homem de negócios. Também mostrará o sucesso do patriarca na esfera do campo. Mas primeiro vamos ver, continuando na esfera comercial. O autor ele já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Então Jó, ele tinha jumentas, ele tinha bois, ele tinha camelos e vários servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. O sucesso também na esfera comercial era devido à sua grande riqueza. Não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Então Jó era como se fosse um empresário da época, um industrial, um homem muito rico, poderoso e que sabia lidar com
com o comércio e também com o campo. Ele sabia lidar com o sucesso. Ele não deixava com que a riqueza, com que o poder tomasse de conta da vida dele. Ele colocava acima de tudo o servir ao Senhor, o agradecer ao Senhor. E creio que por isso que ele foi próspero, porque Deus se agraciou do jeito dele, se agradou do jeito de Jó. As ovelhas, também sucesso na área comercial, a partir das ovelhas que proporcionavam lã para a produção têxtil. Então a gente sabe que hoje os industriais com as lãs, eles produzem muito na área têxtil. Então, comparando esse sucesso de Jó na esfera comercial, de acordo com o tempos de hoje, de agora contemporâneo, é que ele seria um industrial daquele período, porque a lã servia para isso. Também os camelos e as jumentas estavam a serviço do transporte, na área de transporte de cargas, porque a gente sabe que os camelos e jumentos serviam para transportar cargas, e na época ele era um dos principais nessa área. Então ele prosperava em muitas áreas em que ele estava com ela no campo ou em mãos. Agora nós vamos ver o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O sucesso do patriarca na esfera do campo, o número de animais, a produção agrícola, tudo isso mostra que Jó era bem próspero. Ele tinha muitos animais. É tão tal que ele tinha 500 juntas de bois, que no caso são 2 bois, um lado a lado, unidos por esse instrumento de madeira que é chamado de jugo. Então ele tinha 500 juntas, que no caso são 1000 bois a seu serviço. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Então, se ele tinha 500 juntas de boi, então era porque ele tinha muita terra para que esses bois pudessem estar à vontade, tanto para se alimentar, como também para estar transportando as cargas dentro do campo. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Então, o queijo, a coalhada, a manteiga, na época também tinha essa proteína animal. Então, ele era próspero até nessa área do campo. E agora nós vamos para o subtópico 3, que o subtópico 3 mostra que o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás, ele saiu atacando todas as esferas, todas as áreas da vida de Jó. O primeiro foi na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca, assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado, e sem os seus servos também. Então, Satanás atingiu na área comercial, porque para ele não percebia, ele não viu que ele, com o olhar dele ao nosso derredor, Satanás, como a palavra diz, que ele está 24 horas ao nosso derredor, ele olha para a gente, mas ele não sabe o nosso sentimento, porque o Senhor é o único que vê o nosso coração, é o único que sonda a nossa mente e nosso coração. Satanás via que Jó tinha tudo, e é por isso que ele estava ali sempre devoto a Deus. E na realidade não, ele era devoto a Deus porque ele era um homem íntegro e sincero no seu amor, na sua devoção ao Senhor, e não porque ele tinha as coisas. Satanás achava que Jó era do jeito que era porque Deus dava tudo para ele, e na realidade ele atacou todas as áreas da vida de Jó, e ele percebeu, viu, ele foi um perdedor porque ele viu que Jó continuou adorando o Senhor, até mesmo quando perdeu os filhos, os bens materiais e até a sua saúde. Mas Jó continuou fiel ao Senhor. O ataque do diabo na esfera do campo. Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio.
porque perdeu primeiro os animais com os servos que estavam lá do lado, depois as ovelhas, e ele ficou ali equilibrado, ele teve um equilíbrio. Outras pessoas numa situação de Jó, nós mesmos numa situação dessa de Jó, talvez nós ficássemos desesperados, teríamos talvez até culpado Deus por isso, e Jó não fez isso. O ataque do diabo na esfera do campo, aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Então, assim, Jó, ele se quebrou, perdeu tudo, ele foi atacado por uma esfera, tanto no comércio como no campo, por uma ação maligna. Mas nem sempre é por uma ação maligna. Às vezes a pessoa não sabe administrar seus bens. Às vezes as pessoas deixam o poder lhe cegar e ser o seu Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que o dinheiro, quando a gente deixa a gente ser servo dele, ser escravo do dinheiro, ele termina aqui controlando a nossa vida. E Jó, ele não deixou isso acontecer. Então, quando a gente deixa o dinheiro controlar a nossa vida, a gente fica cego e termina aqui quebrando financeiramente, não prosperando. Jó não, ele confiava inteiramente no Senhor, e por ele confiar no Senhor, tudo dele prosperava. Síntese do tópico 1. A tragédia de natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Agora nós vamos para o tópico 2. A tragédia de natureza familiar. Bom, na tragédia de natureza econômica, a gente viu que afetou Jó, abalou Jó, mas ele ficou equilibrado. E agora, será se na familiar ele permaneceu da mesma forma? É o que nós vamos ver aqui. Primeiro, os filhos, o subtópico 1. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de uma forma calamitosa. Foi uma calamidade que aconteceu. O vento deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu por cima dos 10 filhos, e todos os 10 morreram. 7 filhos e 3 filhas. Está lá em Jó, capítulo 1, versos 18 e 19. Perder um filho é calamitoso, dói, é dolorido. Mas perder todos de uma forma inexplicável é nefasto, é doloroso, é inexplicável o que se passa na cabeça da pessoa que perde tudo de uma vez, e inclusive seus filhos. Então, Jó, mesmo perdendo tudo, a gente percebe que ele ficou equilibrado, ao contrário da mãe dos seus filhos, que diz assim, a esposa, subtópico 2. A frase amaldiçoa a Deus e morre, Jó capítulo 2, versos 9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Então, é uma frase muito chocante quando a mulher de Jó diz para ele, tu tá passando por tudo isso aí, amaldiçoa logo teu Deus e morre logo, porque não tem mais nada, não tem mais jeito para ti, não tem mais jeito, já perdemos tudo mesmo. Então, muitas pessoas pregam colocando a mulher de Jó como uma mulher má, uma mulher ruim. Mas se nós formos analisar, passar por o que ela passou, nem todo mundo teria essa mesma ação, atitude que Jó. Ela teve uma atitude diferente, mas nem por isso ela agiu de forma correta. Só que a gente tem que analisar os sentimentos de uma mãe. Nós, enquanto mães que perdemos nossos filhos, o amor de uma mãe é comparado ao amor de Deus para conosco. Então, ela se sentiu péssima. O nosso Deus, quando ele entregou seu filho para morrer por nós, a gente sabe que é uma dor grande. Quem já passou, principalmente, conhece mais, nós só imaginamos. Mas quem perdeu um filho sabe que a dor é tremenda. E ela passou por essa dor e a reação dela foi diferente da de Jó. Foi chocante. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Então ela falou como uma louca porque naquele momento ela estava desesperada. Mas ele não. Ele teve e manteve o equilíbrio. Agora nós vamos para o subtópico 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos
é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. Brigas dentro do lar, os filhos se sentindo rejeitados, os pais cada um para um lado, uma contenda, brigas direto, uma dissolução, e isso termina aqui desestruturando a família. E foi o que aconteceu com Jó, mas Jó manteve-se em equilíbrio, e as famílias de hoje não estão conseguindo lidar com essas situações e se refugiar no Senhor, que é o maior refúgio que o servo do Senhor tem que buscar, é o Senhor. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus, que foi o que foi dito anteriormente. Então, está passando por provas dentro do casamento, dentro da família ou em qualquer outra área, se refugia no Senhor. Nós devemos nos refugiar no Senhor, buscar a face dele, confiar nele, porque tudo tem um propósito. Tudo vai ser para nos ensinar. Tudo que nós passamos nos amadurece espiritualmente. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Então, é uma força, um elo que liga a família. É o estudo da Bíblia, da palavra do Senhor e a devoção ao Senhor. Une mais a família e quebra o mal, os laços do inimigo, os nós que ele dá para poder fazer divisões entre as famílias, entre o casal. Então, devemos nos refugiar no Senhor, buscando estudar sua palavra, meditar nela dia e noite e sermos devotos ao Senhor. Síntese do tópico 2, Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Então, a gente viu, que mesmo perdendo seus 10 filhos, mesmo perdendo seus bens materiais, Jó, ele não abandonou a fé em Deus, ele confiou em Deus. Vamos para o tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. Então a gente viu que ele perdeu os bens materiais, perdeu a família e agora nós vamos ver a tragédia de natureza física e psicológica, onde afetou a saúde de Jó. O subtópico 1 diz que o diabo toca na saúde de Jó. O adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Então, ele disse para Deus, Satanás disse para Deus que Jó, ele adorava ao Senhor porque o Senhor dava tudo para ele. E aí, Deus foi e disse, permitiu, pois toca em tudo que ele tem, só não toca na vida de Jó. E aí, permitiu, Satanás tocou nos bens materiais e na família de Jó, mas Jó não blasfemou. O diabo voltou até Deus novamente e disse, pois pele por pele, toca na saúde dele, que vai ver como ele vai blasfemar na tua cara. E Jó, mais uma vez, mostrou para o diabo que ele é um perdedor, que ele não blasfemou contra o Senhor. Então, é isso que nós vamos ver nesse tópico 3. O adversário agora tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está lá em Jó capítulo 2, versos 6 e 7. Tratava-se de uma doença capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas Masbala e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Imaginem o sofrimento de Jó. Jó ficou tão desfigurado que os amigos que foram para consolá-lo não reconheceram Jó, porque o corpo dele todo cheio de ferida, até vermes, como ele cita em uma passagem, até vermes conhecia ele, a pele dele, e ele pegava aquele caco de telha e saía raspando a pele dele devido às feridas, e ele se sentou em cinzas, não estava mais perto de ninguém, todos abandonaram a ele, e os que foram para consolá-lo, os 3, ao invés de consolá-lo, fizeram foi julgar, criticar, apontar, acusar, fazer acusações que não eram verdadeiras contra Jó. Então, o diabo, ele já não apareceu mais
no livro de Jó a partir do capítulo 3, mas os amigos começaram a ser influenciados pelo diabo, acusando ao servo do Senhor, Jó. E é assim que ele faz em nossas vidas hoje. Ele usa pessoas para nos acusar, para nos afrontar, para mentir sobre nossas vidas, mas a gente tem que confiar no Senhor, somente confiar, nunca blasfemar, nunca murmurar. A saúde mental de Jó, saúde física, que o texto sagrado falou das feridas e tudo. Agora nós vamos para o subtópico 3, a saúde mental de Jó. Então a gente viu que Satanás, ele não só afetou a saúde física, com as feridas, com essa chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça, onde o corpo dele ficou desfigurado, não. Ele também mexeu com a mente de Jó, com a saúde mental de Jó. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que Jó entrou em depressão, mas a gente imagina perder tudo, mesmo com todo equilíbrio, ainda ser acusado por coisas que não fez, e a pressão foi grande, a pressão foi enorme. A gente tenta imaginar e se colocar no lugar. Se fôssemos nós, a gente não aguentaria o que Jó aguentou. Mas ele sim foi afetado na sua saúde mental. Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Imagine pessoas ali lhe acusando. Você ainda está passando por uma perca de filhos, famílias, dos bens materiais, das suas finanças. Até que creio que pela própria história de Jó, ele nunca colocou as finanças acima de nada. Ele perdeu tudo, perdeu a saúde, e ainda depois disso tudo, ainda ser acusado por coisas que não fez. Acusaram de Jó ter pecado, acusações injustas de que seus filhos pecaram e coisas mais desse tipo. Então foi uma grande tensão psicológica que Jó passou. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Então, foi a única coisa que Jó blasfemou, foi contra o dia de seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, Ele preferia não ter nascido, para que ele não viesse passar por essa situação. Só debaixo de forte pressão psicológica que pessoas chegam a tal ponto de desejar que não estivesse mais vivo. Não querendo fazer apologia, porque eu creio que Jó não estava fazendo apologia ao suicídio, porque ele não estava querendo tirar a vida dele. Ele fez pedir para que Deus, que ele não tivesse permitido o nascimento dele. Mas ele jamais falou na sua história, na história de Jó, jamais ele falou em tirar sua própria vida, não. Ele falou que amaldiçoava o dia do seu nascimento. Não falou em tirar sua vida. Então ele não fez apologia ao suicídio e nenhum outro tipo de se tirar a vida. Então Jó, ele sofreu por uma pressão psicológica tão grande que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então aí a gente percebe que foi afetado a sua saúde mental a partir desse pensamento. Síntese do tópico 3, que além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Essa é a síntese do tópico 3. E agora nós vamos para a conclusão da lição. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente um homem com uma fé inabalável. Jó, ele teve uma fé tremenda, porque ele estava ali, segundo os estudiosos, ele era do mesmo tempo do patriarca Abraão. Ele não tinha ninguém para olhar e dizer, eu vou fazer como em fulano, porque ele creu e aconteceu isso com ele. Não, Jó não tinha uma base para dizer, eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor vai fazer isso por mim. Eu vou confiar no Senhor, porque Deus está me dando, tirou, mas vai me dar novamente. Eu vou confiar no Senhor. Não,
Jó passou por tudo e mesmo assim ele teve fé no Senhor. Senhor, me dando ou não me dando, eu confio em Ti. Eu prefiro continuar Te servindo. E foi assim que Jó, ele reagiu. E o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Ele continuou firme. E é assim que nós devemos continuar. Passamos por provas, desertos, lutas, por adversidades, mas devemos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Para refletir. Questão de número 1. Como eram medidas as riquezas e prosperidade de Jó? Eram medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço de Jó. Pergunta de número 2. Qual era o principal negócio de Jó? O principal negócio de Jó, é a atividade do campo, era sem dúvida o principal negócio de Jó. Pergunta de número 3. Jó perdeu quantos filhos em um só dia? 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Pergunta de número 4. Após tocar nos bens e na família de Jó, em qual área o diabo tem permissão para tocar? Glória a Jesus. O adversário tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Questão de número 5. Segunda lição, qual sofrimento Jó experimentou além do físico? Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Então tá aí a fonte de onde foi tirado esse slide. Foi da revista Lições Bíblicas Adultos CPAD, quarto trimestre de 2020. E o slide foi desenvolvido pelo www.ebdpanorama.com. Então, agradeço a todos que tiraram tempo para assistir o vídeo até o final. Agradeço aos meus pastores, Normandi e pastora Socorro, que confiaram o ministério em minhas mãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agradeço em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e creio que muito mais Ele há de fazer porque Ele é fiel. Mesmo não merecendo nada, Deus é fiel e quer sempre nos abençoar. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Amém?